Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 6 minutos, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos. Lembrando, nós estamos aqui todo sábado após o programa Viva a Vida e domingo à 13h. Lembrando também a você, amigo ouvinte, que o Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer instituição religiosa, de qualquer igreja. Então não defendemos a sua, não defendo a minha, defendo aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Na minha vida pessoal também, embora já fui bastante defensor, de orientação religiosa, hoje defendo somente aquilo que Jesus Cristo falou como prioridade para as áreas da minha própria vida, e assim eu defendo, repassando isso para você. Claro que todos nós temos direito de ir para onde queremos ir ou para onde acharmos que é melhor, assim como também nas orientações que eu e você recebemos é que guiam a minha e a sua vida. Todos nós, segundo o próprio Evangelho, o próprio Jesus Cristo, nós somos bem educados ou somos mal educados. Somos bem educados, educados pelo bem, ou somos mal educados, educados pelo mal. O próprio Jesus Cristo fala isso quando diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ele vai ter que se dedicar a um, aborrecer o outro, e vai ali estar inteiramente para um lado e ao mesmo tempo desprezando um outro lado, segundo o próprio Filho de Deus nos orienta. Amigo ouvinte, a mensagem que eu trago hoje para você está aqui em Mateus capítulo 13, o versículo número 15. O Filho de Deus passa uma mensagem aqui que chamou bastante a minha atenção. Espero que de repente venha de encontro ao seu pensamento, ao seu coração, e também venha trazer para você algo de bom também. Cego ver e o cego viu, e lá na sepultura isso sai para fora, e Lázaro saiu. Foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para uma multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Assim está escrito, assim diz o Filho de Deus, ou seja, assim Deus diz através do Filho, para mim e também para você, amigo ouvinte, aqui em Mateus capítulo 13, o versículo número 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, compreenda com o coração, e se converta, e os cure. Palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Atenção
canção que eu vou cantar, ou parece, mas não é. Tem muito crente enganado, comprando falsificado, sem desconfiar da má fé. Pra todo original sempre existe uma cópia. Tem notícia que é real, também existe fofoca. O milho que faz fubá não é milho de pipoca. Bonito é bom, nem tudo que brilha é ouro. Quem vê cara não vê coração, por isso não cresça o olho. Tem gavião de gravata, de terno e tudo mais, voando dentro da igreja com suas garras voraz, perseguindo a mocidade, não deixa ninguém em paz. Tatu não é tartaruga, coiote não é cachorro. Existe uma diferença entre a montanha e o morro. No rebanho de ovelhas tem cabrito e carneiro. Cuidado com a semelhança, nem todo mato é tempero. Lobo vestido de ovelha, cuidado, ele é traiçoeiro. Existe o bem e o mal, o certo e o errado. O bem é Deus nas alturas, o mal é o próprio diabo. O mal é o pai da mentira, vive tentando enganar. Mas a Bíblia nos afirma, não podemos vacilar. Quem não quer ser enganado, tem que orar e vigiar. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Amigo ouvinte, a palavra do Filho de Deus chega para mim e para você, nos prometendo primeiro uma cura. Antes de prometer uma cura, nos mostra uma gravidade de uma enfermidade que entrou dentro de nós, e dizem, e é chegado para mim e para você, que é o pecado. Mas você sabe o que é pecado? Pecado é o opositor a uma regra justa ou certa. Pecar seria então quando eu e você não andamos de acordo com o que é certo, com o que é justo. Então a gente está pecando. Pecado é opositor ao bem. E aqui nessa passagem o Filho de Deus fala assim: porque o coração deste povo está endurecido. Deste povo quem? Até esses dias atrás eu concordei com uma pessoa, e depois a gente conversou de novo. A pessoa falou assim para mim: essa nova geração está perdida, está corrompida, essa nova geração, por causa disso, por causa daquilo. E eu falei: é verdade, momentaneamente concordei. Pois é mais interessante porque há muitos da minha idade que não fazem parte dessa nova geração. Uma geração mais antiga, um pouco mais
acima de 40 anos são uma geração, não é uma geração, uma nova geração, uma geração já mais amadurecida, porém bem interessante porque também corrompida. E isso faz com que eu e você venhamos parar um pouco e analisar o que Jesus Cristo tem falado. Porque é muito interessante, porque a gente olha a educação que as crianças em volta da gente sempre receberam e recebem hoje. Hoje uma criança bem pequenininha, ela faz algo, daí ela percebe que se ela mentir ou se ela fazer de conta, ela recebe um benefício pelaquilo, ela já começa a mostrar-se mentirosa também. Nós estamos falando de uma mentira opositor à verdade. Mentira é oposto à verdade, isso é lógico, né? Mas existe aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala assim: porque o coração deste povo está endurecido. Então o nosso coração se tornou. Quem é este povo que ele fala? Deste povo quem? Aí ele fala assim: porque o coração deste povo está endurecido, ouviu de mau grado com os ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, se converta e eu os cure. Nota que Jesus Cristo está falando aqui nessa passagem, ele está falando de uma enfermidade na carne, onde o remédio pode atingir, ou onde o médico visivelmente, ou se ele fizer um exame, ele vai descobrir. Ele está falando de uma enfermidade diferente, está falando de uma cura que ele quer nos dar, que está no nosso entendimento, está na nossa mente, está no nosso coração. Existe uma enfermidade na nossa alma. E o mais interessante porque o pior mal que existe é aquele mal que parece que não é mal. É este que é o maior mal que eu vejo agindo em nossas vidas, na vida de todas as pessoas que eu gosto, que um dia amei, que amo, daqueles que se partiram também. Eu vi o mal agindo na vida deles, e era um mal que eu ajudei também a criar. O louco, é verdade, porque não parecia ser tão mal. Na verdade, nem parecia mal, mas era mal. Então existem vários tipos de mal que em nossa vida reinam, e porque nós escutamos nas músicas, porque os nossos ouvidos, nossos olhos veem aquilo como certo ou como comum, e nós vamos aceitando, e ele vai meio que virando um mal de estimação. Ele vira um mal de estimação nosso. Se alguém quiser arrancar de nós topa briga. Se alguém chegasse hoje, quisesse tirar este mal de você, de mim, a gente ia topar a briga até com Jesus Cristo. E aqui nessa passagem, o Filho de Deus fala para mim, para você, amigo ouvinte, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e não ouça com os ouvidos. Veja que ele está falando que há informações que entraram dentro da minha e da sua mente, através dos olhos, através dos ouvidos, e estão reinando dentro da nossa mente. Deixaram nós doentes. Não deixou. Se não tivesse deixado, Jesus Cristo não teria dito no finalzinho do versículo aqui. Ele fala assim, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos. Perdão, volta aqui de novo, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. E eu me preocupei, falei, deste povo quem? Quem é este povo que ele está falando? Eu não estou incluso no meio, não estou incluído também? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado. Sabe o que eu ouvi de mau grado, não? É quando nós não damos a atenção devida àquilo. Lembra quando eu ia fazer prova? Eu estou quase lembrando a resposta, eu me lembro que era assim, mas eu não prestei atenção o suficiente para lembrar esta resposta ou como resolver isto.
não dá para tirar nota boa na prova. E aqui ele fala assim: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreenda com o coração, se converta e eu os cure. Se o próprio Jesus Cristo ele nos ensina que assim como nós temos pecado oculto, algo que só eu e você sabemos, e Deus, só você e Deus sabem, né? Você sabemos não, só você e Deus sabem, eu e Deus sabemos. Assim também o Evangelho pede para que o nosso tempo com Deus de oração, de confissão, de jejum, o nosso tempo com Deus de obediência à palavra dele, até tem que esconder, né? Já tá falando, tem que esconder dos outros, porque ninguém em volta de mim ou de você vai deixar você ser cristão. Essa é uma verdade. Então, assim como existe o pecado oculto, que só Deus sabe, também existe a oração oculta, aquela que só Deus sabe. Então, o próprio Jesus Cristo fala isso para os discípulos várias vezes. Na repreensão que ele dá aos discípulos deles, ele fala assim: vocês também estão sem entendimento? Muito me admira que vocês também, ou seja, outros, não é de se admirar, mas vocês estão comigo, não aprenderam nada comigo ainda. Então o Evangelho chama você e eu para nós fazermos, sabe, ter aquela carta na manga, acostumado a falar, aquela reservinha de emergência. O próprio Evangelho ensina várias vezes isto, porque a reserva de emergência com Deus é aquele tempo de oração que você tiramos escondido de todo mundo. Nós vamos lá, falamos com Deus, aí nós temos o quê? Nós temos uma reserva de emergência. Ninguém sabe, mas Deus está sabendo. Assim como existem anjos, assim como existem demônios, também existem anjos. Mas o próprio Jesus Cristo fala na palavra dele: e quando vier o Filho do Homem, achará quem invoca esses anjos na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra ainda? Amigo ouvinte, essa foi a mensagem do dia de hoje. É claro que cada um de nós aqui deve parar para pensar, analisar até que ponto esse bichinho de estimação é mesmo de estimação, né? Até que ponto é do bem? Até que ponto a orientação que eu defendo, a prática que eu tenho comigo, a crença que eu defendo comigo, ela é de Jesus Cristo mesmo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.